tem certos, digamos, clichês, né, tabus, né, para lidar. E inesperada a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da Presidência da República e pré-candidato, já havia dito isso, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele morreu na madrugada do sábado, aos 56 anos, muito novo, após um infarto fulminante. Vamos lá, que história é essa? Ele já deu entrevistas, inclusive aqui para casa, falando para Thaís Oyama a respeito desse documento. Anteriormente também já havia dado entrevista aos Pingos nos Is, para o Augusto Nunes ali, para o Felipe Moura Brasil, falando desse documento, contendo ali revelações, enfim, uma carta, seria uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode... com várias pessoas da confiança dele, né? Sim. Era essa informação. Inclusive fora do país, né? Algumas... Vamos contextualizar só um pouco essa questão da morte do pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, Gustavo Bebiano estava em Teresópolis, acompanhado do filho, na casa um caseiro. Ele passou mal durante a noite, foi até o banheiro para buscar uma medicação, acabou caindo e batendo a cabeça na madrugada do sábado. Por essa questão desse machucado na cabeça, o corpo do ex-ministro passou, inclusive, por autópsia no Instituto Médico Legal de Teresópolis, que confirmou a causa da morte como infarto. Na tarde do sábado, também aconteceu na cidade mesmo de Teresópolis o enterro de Gustavo Bebiano. Bom, aí o que aconteceu, Edgar? A gente ficou esperando também as manifestações das figuras públicas ligadas ao Bebiano. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. Parte do governo teve ali a sua manifestação representada pelo Abraham Weintraub. Tem um tweet dele que diz o seguinte: nesse momento, deixo no passado divergências, manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz em algum lugar melhor. O vice-presidente Hamilton Mourão também fez um post no Twitter dizendo: transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebiano, que esteve conosco desde os primeiros momentos da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro. Eventualmente, a política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos. Bom, essa carta do Bebiano teria sido escrita ali quando ele foi demitido da Secretaria-Geral da Presidência em fevereiro do ano passado. E aí, o que acontece é que, eu não sei se vocês se lembram um pouco desse contexto da demissão do Bebiano. Acho que é legal a gente recapitular um pouco. Eram 49 dias de gestão e o ministro foi demitido em uma crise que aconteceu depois de ter declarado para o jornal O Globo que ele havia conversado 3 vezes com o presidente durante uma crise no Planalto. Essa declaração foi dada para afastar rumores de que ele estava sofrendo ali um processo de fritura dentro do governo. Na sequência, o Carlos Bolsonaro foi para a internet dizer que o ministro estava mentindo e depois tivemos áudios divulgados, né, depois da demissão, que confirmavam que o Bebiano e o presidente, de fato, tinham mantido contato. Então, foi nesse contexto, logo após a demissão, que o Bebiano escreveu essa carta, que começa com um trecho bíblico que fala sobre verdade e confiança. É João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Bebiano chama o presidente de capitão, ele é muito respeitoso ao Bolsonaro, em diversos momentos ele ressalta ali a sua devoção, né, e nega qualquer tipo de vazamento, né, de contra-influência ou influência para atrapalhar o governo. Ele nega tudo isso dentro dessa carta. E o que ele faz bastante ali é um alerta sobre o filho Carlos Bolsonaro, né, que, como a gente viu aqui, relembrando a história, seria uma peça importante para a demissão e que, no que escreve o Bebiano, precisaria de ajuda, né? O que ele diz é o seguinte, ó: Carlos precisa de ajuda e só o Senhor tem esse poder. Não estou falando com rancor. Meu sentimento não é de raiva, acredite. Não tem uma só gota de raiva de Carlos. A que tive já passou, graças a Deus, porque ele precisa de ajuda. Isso é visível aos olhos de todos. Ajuda para conter a questão do ódio, por exemplo, que Carlos Bolsonaro nutre por pessoas, principalmente que se aproximam do pai. Isso é o que diz aqui o Bebiano. Ele até uma hora diz o seguinte, assim, ó, dizendo que o mal nem sempre age pelas mãos de Adélios, em referência ao homem que esfaqueou o presidente em campanha, mas dizendo que o próprio filho
por ter esses pensamentos persecutórios e tal, ele pode ser uma má influência ali sobre o pai. Ele traz muitas passagens dizendo isso, então ele diz assim, o Senhor cultiva e alimenta teorias de conspiração, intrigas e ódio e ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. O melhor discípulo foi o Carlos, pois é o que tem maior conexão espiritual com você. O problema é que ele é muito forte, muito intenso e o Senhor perdeu o controle sobre o pitbull. Hoje ele morde aleatoriamente as pessoas sem que o Senhor consiga segurá-lo. Pior do que isso, quando o Senhor tenta segurá-lo, ele se vira e morde o Senhor mesmo. E aí, o que acontece é que ele continua falando sobre isso. E ele diz que a única forma de reverter isso é romper o que ele diz ser o ciclo de ódio. Né? Na despedida, o Bebiano pede perdão a Bolsonaro pelos maus sentimentos que teve contra ele nos dias anteriores à demissão e avisa, o senhor pode ficar tranquilo, vou embora em paz. E recomenda, reconheça seus erros para si próprio, faça um profundo exame de consciência, limpe seu coração, recupere o Carlos pelo seu exemplo, ele vai aprender, é um bom garoto, só precisa da sua ajuda. Fique com Deus, um beijo no seu coração, entre parênteses, hétero, o Senhor continuará a ser o meu mito. O Paulinho, a data dessa carta, ela é de quando? Você tem aí essa informação? O que diz é que ele escreveu essa carta logo após a demissão. Depois então, nutrido também por todo esse sim. ingrediente aí que inclui o Carlos Bolsonaro. Sim, não, quando eu me referia a esse documento, essas cartas, esses textos e revelações que Bebiano teria guardado no exterior ou com amigos mesmo aqui no Brasil, é referente à fala dele, inclusive para a própria, como eu disse, Thaís Oyama aqui, quando ele diz que não tem medo da morte, é um vídeo muito sério, muito grave. Tem uma questão, que são várias pessoas que têm as cartas, né? O Vereza, por exemplo, tem uma carta que falou que vai entregar para a viúva do Bebiano. São iguais essas cartas? São várias cartas? Elas têm o mesmo conteúdo, né? Sim. Então, aí eu não sei, porque a gente teve acesso a essa. Essa é a carta que todo mundo tem transcrita, é a que a gente pode comentar aqui. Sim. O Adriles, o empresário Paulo Marinho, sim, que era muito ligado também a Bolsonaro e depois, a partir de atritos, acabou tendo um distanciamento, foi muito importante na campanha e destacou a importância do Bebiano também, o advogado Gustavo Bebiano, na campanha do Bolsonaro no PSL. Muitos acreditam a ele, não só ao Carlos, nessa condução das mídias digitais, mas na estratégia do próprio Bebiano, que sempre se mostrou um aliado muito fiel, né, ao Bolsonaro. E que sucumbiu também ao clã ali, nas palavras dele, mais especificamente ao filho Carlos Bolsonaro. O Paulo Marinho fala que o Bebiano, na verdade, morreu de tristeza, de desapontamento. Por que você ri? Eu não diria, eu rio, porque o Bebiano é uma espécie de personagem realmente tragicômico, né? Porque é mais trágico que cômico, na verdade, uma vez morto agora. Ele foi realmente um dos fundamentos sólidos da candidatura, do princípio de candidatura do Jair Bolsonaro junto ao Paulo Marinho. E é curioso como ele fez essa campanha de maneira tão incisiva, aguerrida de um Bolsonaro, de um herói, suposto herói, né, contra um sistema, contra uma estrutura carcomida de poder, um homem não viciado, que não sucumbiu à estrutura de subornos, de quebra de decoro em nome de um conluio, em nome de um poder. E aí, quando ele assume o poder, o Bolsonaro, o Bebiano, num princípio maquiavélico no sentido mais claro do Nicolau Maquiavel, né, de estrutura de manutenção de poder, começa a querer conversar com aqueles com os quais o clã Bolsonaro julga ser seus inimigos. A Rede Globo, outras entidades, outros partidos. E aí o clã Bolsonaro quer ficar exatamente junto aos seus. Ou seja, eles tinham uma mania de perseguição muito grande e que não era toda descreditada, porque realmente o que fundou o PSL, o que fundou a junta de pessoas que apoiaram o Bolsonaro é um saco de gatos de muitas pessoas, inclusive oportunistas. A gente pega o Frota, a Joyce Hasselman, que viraram as costas no primeiro momento, com ou sem razão, que ninguém acreditava, né, na eleição do Bolsonaro. Ele era uma espécie de pato manco na corrida eleitoral, que ninguém dava muito por ele, era uma zebra completa. E aí, à medida do tempo em que ele foi crescendo, foi aglutinando espaço, foi aglutinando a possibilidade de ser realmente
realmente eleito, juntaram um tanto de gente oportunista. E o clã Bolsonaro, particularmente os filhos do Bolsonaro, ficaram muito temerosos, muito receosos, muito desconfiados desse. E o Bebiano, no meu modesto entender, na minha teoria, foi exatamente a possibilidade de estabelecer esse tipo de ponte para outros caminhos, para outros aliados, e de estabelecer uma quebra dessa política de ódio, estender a mão para outras pessoas. Só que nos primeiros 6 meses, 5 meses do governo Bolsonaro, a gente lembra exatamente que era o próprio governo que fazia esse tipo de criação, para além dos inimigos factuais, criação inclusive dos inimigos dentro do governo, o próprio vice-presidente, o general Santos Cruz. Era um núcleo ideologizado e, de alguma forma, idiopata no sentido de direita, né? Que via qualquer tipo de nuance como inimiga. O Reagan tem aquela famosa frase, né? Se alguém está 80% comigo, ele está 80% comigo. E nesse princípio de governo, o Bolsonaro percebia assim, se está 20% contra mim, então está contra mim. E o Bebiano era uma espécie de ponte. Eu lamento a morte dele, para além de supostas falcatruas ou traições que ele tenha cometido. Não acho que foi traição. Ele se manteve de alguma forma fiel, caninamente fiel, até o último momento ao Bolsonaro. E acho que houve ali uma falha de comunicação e falha de percepção do que é um governo. E é curioso, o mais trágico é isso, que o Bolsonaro, de alguma forma, se ajustou ao esquema bebiano de tentar um diálogo com outras pontes, ainda que seja um presidencialismo de coalizão ainda, mas ele não percebe dentro do próprio governo esses inimigos que ele criava no começo do governo. Ô Adrilles, você viu o que você falou? Eu fiquei pensando aqui no teu texto, você simplesmente disse que o Bebiano, ao tentar fazer o que era devido dentro de um processo republicano, ao tentar se aproximar a uma ideia de governo para todos, a partir do momento em que ele é eleito, ele foi refutado pelo clã. Não é tão simples assim. Parece, mas é ambíguo. Porque havia realmente inimigos dentro do governo, havia oportunistas dentro do Congresso, não vou citar nomes aqui, exatamente pela dinâmica da ascensão ao poder do Bolsonaro, que juntou muita gente oportunista. O problema é você confundir o oportunista com alguém que eventualmente pode ser de grande ajuda. Eu acho que ficou muito nublado. É esse o caso dele no que você acredita? Ficou muito nublado. Eu acho que o Bebiano foi, de alguma forma, sacrificado de maneira injusta. Isso eu acho mesmo, entendeu? E eu acho que ele poderia se reaproximar depois, só que aí já criou ódios, criou dissensões, criou a raiva do Carlos Bolsonaro, que é realmente um sujeito mais complicado do trato pessoal. E aí o Bolsonaro é muito mais afeito aos filhos do que a qualquer pessoa, entendeu? E o Bebiano não descarta a hipótese de ter morrido de tristeza mesmo, que, ao que tudo consta, ele foi fiel ao Bolsonaro até o fim dos tempos, até o fim do seu tempo. Né? Eu concordo com o Adrilles, esse homem ele viveu aí desde a saída dele do governo com muito ressentimento, né? com muita mágoa pelo que ele sofreu. O Bebiano era um dos caras sérios do governo, foi alguém que ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha e ajudou de maneira séria, não ajudou em rede socialzinha, não. No oba-oba. No oba-oba. Ajudou de maneira séria, fazendo campanha em vários lugares do país. E na primeira oportunidade acabou sendo apunhalado pelas costas, justamente por fazer isso que o Adrilles disse, né? Um diálogo democrático, republicano, que é preciso ser feito, né? Essa ponte entre o executivo, a imprensa, enfim, e outras partes. Sinto pela morte precoce do Bebiano, era um cara que estava começando na política agora, né? Foi presidente do PSL, mas entrou de vez mesmo com o Bolsonaro e agora ia ter a chance lá no Rio de Janeiro. E parabenizo o ministro da Educação, o Abba Weintraub. Eu acho que o Weintraub foi um dos poucos que mostrou ter muita humanidade num momento como esse, diferente de outros. E aí eu até acho que o presidente Jair Bolsonaro acerta, porque quando você não tem nada a falar sobre alguém que morreu, é melhor o silêncio. É melhor ficar quieto. Então acho que o Bolsonaro acerta, acho que o Weintraub acerta também nessa manifestação dele, e sinto por quem utilizou dessa morte para justificar com passagem bíblica a morte de um adversário político. Essas pessoas estão no lado podre da política e mostram uma divisão entre a democracia e a barbárie. É uma falha de comunicação trágica, né? Por exemplo, quando ele tenta falar com alguém da Globo e o Bolsonaro naquela ligação fala, não quero esse cara aqui, era uma tentativa de uma ponte. Realmente a Globo odeia o Bolsonaro, realmente a Globo tem uma ojeriza muito grande à figura dele. Mas eu duvido que a Globo, em nome dessa ojeriza, um conservador que ela considera reacionário, não estabeleceria essa ponte. E o Bebiano era a possibilidade dessa ponte, não só com a Globo, mas com outras entidades. E naquele início tão
ideologizado, não se deu isso, infelizmente. E agora talvez se dê de uma maneira não tão diplomática, mas assim, o governo pelo menos está menos imaturo nesse sentido. Ainda que, observando também, né, a tua fala, Adriles, ainda que tenha pessoas que acham que a Globo acaba poupando muitas vezes, né, e sendo muito amena, muito leve com as coisas que acontecem com o governo. A Globo fez uma matéria até associando ele ao assassinato da Marielle. Aliás, falando em assassinato da Marielle, o Vini traz essa questão de que ele não se manifestou agora em uma única palavra com quem foi fiel, que ajudou ao eleger, né, o presidente Bolsonaro, para ficar nesse campo que o Adriles traz pra gente. E quando morreu o miliciano Adriano, foi lá logo querer saber, olha, vamos esclarecer essa morte, o conteúdo desses 16 celulares aí, vamos ver direito. E agora, né, morre um ex-aliado ali, excluído do próprio governo, pelo próprio clã do presidente, nenhuma palavra a respeito. Vamos girar o assunto, apesar do pedido do presidente, ainda que posteriormente tenha se revelado apenas protocolar na semana passada, durante a live, o presidente pediu ali